Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós rendemos graças ao Senhor pela recuperação da saúde do pastor Malco. Foram dias bem complicados, mas o Senhor, Ele tem ido à nossa frente como poderoso guerreiro, lutado as nossas lutas e nos sustentado com a sua mão direita fiel. Agradeço a Deus pela volta da nossa irmã missionária Íria. Nós vamos ter oportunidade de ouvi-la, né? Não hoje, porque a gente não tinha combinado, mas nós vamos ter oportunidade dela partilhar aquilo que o Senhor fez ali na Guiné-Bissau. Estou vendo também a nossa querida Gabriela, que está conosco no dia de hoje. Glória a Deus pela vida dessas amadas. Meus queridos, vamos abrir nossa Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 14. Efésios, capítulo 5, do versículo 11 até o versículo 14. Amém? Amém. Glória a Deus. Todos acharam? Bom, diz assim a palavra do Senhor: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós dizemos amém à oração já feita pelos teus servos e clamamos mais uma vez que o Senhor venha de um modo muito vivo e especial falar ao nosso coração no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nesses dias eu ando meio entristecida. E eu vou dizer exatamente por quê. A igreja ocidental, ela tem negligenciado muitas coisas. A igreja ocidental, ela tem, os crentes da igreja ocidental têm estado distraídos. E quando a gente recebe as imagens da igreja oriental, com suas perseguições, com suas demandas grandes, as imagens enviadas pela nossa irmã Íria, por tudo que ela viveu em África, e outros lugares onde a igreja tem sido perseguida e assolada, nós precisamos parar e corar de vergonha pelas oportunidades, pelos recursos que nós temos e não temos aproveitado. O Senhor tem nos instruído, o Senhor tem nos dado muito. Eu fico muito impressionada com a variedade de versões da Bíblia no nosso tempo, às quais nós temos acesso, não só na forma de livros, mas online. A maioria das pessoas tem aplicativos da Bíblia em seus celulares, em várias versões. Mas a leitura da palavra tem sido profundamente negligenciada.
tem sido profundamente negligenciada. Nós temos um grupo de estudo bíblico na terça-feira à noite. Nós nos reunimos com as mulheres. São poucas as mulheres que vêm para esse grupo de estudo. No sábado nós temos um grupo de estudo com o nosso diácono Tom. São poucos aqueles que se dispõem a estar 1 hora de estudo bíblico. 1 hora, não mais. Porque a gente sabe que tem mulheres que ainda não têm os seus maridos crentes, que não compreendem. Uma mulher passar 2, 3, 4 horas dentro de um ambiente de igreja. Mas são poucos aqueles que vêm. E o coração se entristece, o coração se angustia, porque nós pagaremos um alto preço pelas nossas distrações e pelas nossas negligências. Se eu pudesse dar um título à mensagem de hoje, seria Tempo de Acordar. Despertemos. O texto citado, ele faz parte de uma exortação maior do apóstolo Paulo. É bom que vocês leiam todo o texto. Vai do versículo 3 até o versículo 21. Ele traz uma exortação severa aos cristãos efésios. Aí você pode dizer, não, essa palavra foi para os cristãos efésios. Não! A carta aos Efésios é uma carta circular. A carta aos Efésios é uma encíclica. É uma carta que foi escrita para todas as igrejas de todos os tempos. E o apóstolo, ele usa aqui palavras duras. Ele apela aos seus leitores. Essa palavra é para crentes. E ele apela para os seus leitores que se livrem das obras infrutíferas das trevas e se revistam do fruto da luz. As palavras dessa exortação parecem extremamente oportunas para os nossos dias, quando há no meio dos crentes uma tendência muito grande de relativizar os absolutos de Deus. E isso acaba convergindo para uma conivência destrutiva com as trevas. Uma outra coisa que a gente tem percebido na igreja contemporânea ocidental é uma atração fatal pelos modismos. Minha mãe, e dentro do ambiente de família, tem um termo que se usa muito, eu não sei se vocês conhecem. O termo é cafuçu. Você sabe o que é um cafuçu? É alguém que quer ser importante e não é. Hoje nós prestamos atenção a tudo quanto é de cafuçu. Aquelas pessoas que se arvoram em mestres, trazendo um evangelho sincrético, místico, e que tem causado muito mais um desserviço ao evangelho de Jesus do que um serviço. E os crentes vão se deixando levar de um lado para outro por todo o vento de doutrina, e isso tem trazido um grande prejuízo no meio do povo de Deus. Que nós possamos acordar do nosso sono, que nós possamos despertar enquanto há tempo. Os sinais da vinda do Cristo estão todos aí à nossa volta. Aqueles que tiverem olhos para ver, verão aquilo que está acontecendo à nossa volta, dentro do nosso próprio país. Eu assisti nesses dias, me mandaram um trecho pequeno de uma pregação. Eu creio que a pregação é muito maior, do pastor Paulo Júnior. Paulo Júnior mais jovem, porque tem o Paulo Júnior mais velho. E ele traz
uma mensagem falando das frivolidades no meio do povo de Deus. Ele traz uma mensagem dura e contundente falando das nossas distrações. E ele chama a atenção daquela igreja para a qual ele está falando, para que as pessoas se tornem apercebidas daquilo que está à sua volta. E ele dá um título muito engraçado à mensagem. Ele diz, me parece que é: o mundo está acabando e você aí jogando videogame. É muito interessante esse texto. O diácono Tom, esse pequeno vídeo de 5 minutos, o diácono Tom usou ontem no grupo de estudo bíblico, e uma das irmãs que estava no grupo, ela disse: pastora Nádia, eu vi o vídeo e me escondi debaixo do lençol com vergonha. Nós precisamos voltar a chorar pelos nossos pecados. Nós precisamos voltar a corar de vergonha diante das nossas negligências na obra de Deus. Eu queria chamar a atenção do grupo no dia de hoje para a necessidade desse despertamento. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que negligenciaram a vigilância e pagaram caro por seu sono inoportuno. Nesses dias que antecedem a segunda vinda de Cristo, precisamos mais do que nunca estar bem acordados e apercebidos quanto às astutas ciladas do maligno. Quanto mais o dia do Senhor se aproxima, mais somos assolados, fustigados e perseguidos de todas as formas. Laços têm sido armados para os nossos pés. Acordemos, em nome de Jesus, antes que seja tarde demais. Os que dormem fisicamente, procuram a escuridão. Espiritualmente é do mesmo jeito. Paulo chama a atenção dos seus leitores aqui a não se tornarem cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Essa cumplicidade com as trevas leva a um entorpecimento espiritual ao ponto de fazermos coisas reprováveis à luz. Devemos nos submeter continuamente à luz que é o próprio Cristo. Como eu faço isso? Por meio da oração e da leitura da palavra. Por meio da prática viva dessa palavra viva do Senhor, que é a única capaz de nos transformar verdadeiramente. O texto, ele traz para nós 3 recomendações implícitas para um genuíno despertamento espiritual. Primeira, versículos 11 e 12. Aqui está implícito: não faça concessões às trevas, respeite os absolutos de Deus. Versículos 11 e 12, vou ler-vos outra vez. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Misericórdia. Misericórdia. Quando algumas práticas na vida de um crente começam a desaparecer, ele corre perigo. Você sabia disso? Como, por exemplo, a falta de reconhecimento do seu estado de miséria e da profunda dependência de Deus, a ausência de vontade de crescer na graça e no conhecimento de Deus, a negligência com a palavra, a leitura da palavra, a negligência com a oração. Eu já contei esse caso aqui, mas me veio à mente agora. Eu atendi uma irmã em Cristo. Essa irmã vinha de uma outra denominação. E essa irmã era casada com um ministro. E esse ministro era uma pessoa muito preparada, era um escritor
já tinha alguns livros escritos, bem conceituado dentro daquela denominação. Mas aquele homem tinha tido, antes da conversão, um problema sério na área relacional. Ele tinha tido muitos envolvimentos com muitas mulheres no passado, converteu-se, tornou-se um ministro da palavra, casou-se, já fazia 25 anos de casamento, tinha um filho. Mas ele começou a se ensoberbecer com a sua postura, com a sua posição, e de repente começou a frequentar aquela igreja uma mulher que vinha com seu sapato alto, com a sua saia curta, e ela vinha, chegando no banco da frente, sem reposteiro, ela cruzava as pernas e olhava sedutoramente para aquele ministro. Quando terminavam as pregações, ela sempre ia procurando um aconselhamento. E os outros líderes começaram a chamar a atenção que ele tivesse cuidado naquela situação. E ele disse: eu me garanto. Ninguém se garante. Só quem pode nos garantir é Jesus. Dependamos do Senhor. Sejamos conscientes de tudo que somos, tudo que temos, tudo que recebemos é por causa do Senhor. Toda a honra e toda a glória é para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém é forte em si mesmo. E aquele homem começou fazendo longas sessões de aconselhamento com aquela mulher. Resultado: ruiu o casamento, ruiu o ministério. Esse homem hoje está numa situação terrível, numa cadeira de rodas. E até onde eu sei, não houve arrependimento para uma mudança de situação. Mas enfim, o Senhor chama a nossa atenção hoje para voltarmos às práticas das primeiras obras, no início da nossa conversão. Que nós voltemos ao primeiro amor, que nós busquemos a presença de Deus, que nós clamemos ao Senhor, para que o Senhor nos sustente com a sua mão direita fiel, que o Senhor não permita que laços sejam armados aos nossos pés, que nós venhamos a cair nesses laços. Quando a vigilância ela é negligenciada, é sinal que há uma cumplicidade com alguma área de trevas em nossa vida. Outro dia um jovem me procurou. Esse jovem teve um problema sério com drogas no passado. E nós nos sentamos ali no terraço da casa pastoral e conversamos. E aí ele disse que tinha recorrido àquela droga mais uma vez e estava se sentindo mal com aquilo. E eu olhei para ele e disse: como anda a sua vida com o Senhor? Qual a constância de leitura da palavra e qual a constância de oração na sua vida? Restaure a sua vida relacional com o Senhor. Resista ao diabo, fuja dessas coisas. Mas eu achei que eu só ia fazer uma vez para relaxar. Não brinque com o mal. Não brinque com esse tipo de coisa, porque nós não conseguimos. É um abismo, chama outro abismo, e a gente acaba afundando desgraçadamente. Então, meus amados, qual a área das trevas com a qual você tem se associado? Se você reconhece isso, hoje é tempo de arrependimento, é tempo de mudança profunda de vida. Lembre-se de onde caiu e volte à prática das primeiras obras. Tem faltado despertamento espiritual, e Paulo é enfático aqui. Ele diz: não sejais cúmplices
nas obras infrutíferas das trevas. A segunda recomendação paulina é implícita no texto, está no versículo 13. Mantenha-se em constante ação, foque na luz, reprove as obras das trevas, versículo 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Então, meus amados, quando a vigilância ela é negligenciada, consequentemente há um desânimo. E o processo de queda, ele é gradativo. É hora de reprovar as obras das trevas e derrubar as fortalezas malignas que têm se instalado com o nosso consentimento nas nossas vidas. Eu amanheci hoje com uma vontade enorme de chorar. Mas quando eu choro, sabe aquela coisa que eu não sei onde desligar a torneira? Eu choro pelo novo, pelo velho, pelo atrasado, pelo que vem, né? Eu não sou muito chorona, mas quando choro, choro. Porque são tantas coisas, são tantas frentes, são tantas situações que nós vemos, sobretudo quando eu recebo aquelas notícias do campo missionário, quando eu recebo aquelas notícias da agência Portas Abertas, dá uma dor no coração muito grande ao ver a negligência da igreja contemporânea. As igrejas contemporâneas ocidentais têm virado clubes eclesiásticos. A igreja contemporânea ocidental tem virado tantas coisas. Há sempre sessões de atrativos. O atrativo da igreja é o Cristo. É essa palavra que é viva e eficaz, é cortante como faca de dois gumes e vai à profundidade do nosso ser e é a única capaz de transformar verdadeiramente a nossa vida. Porque se essa palavra, se você não foi transformado ainda, busque o Senhor de todo o seu coração. Diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Muda a essência. Muda a profundidade do meu coração em nome de Jesus. E arranca de mim essa inclinação maligna que tem me aprisionado em nome de Jesus, para que eu possa te servir com inteireza de coração. Amém. E isso não tem idade. Falo para a menor das crianças, passando por mim, por todos os anciãos da igreja, que nós sejamos vigilantes, cautelosos, não negligenciemos a santidade. A santidade, ela é inegociável para Deus. A ação exigida aqui é a reprovação dessas obras malignas. O texto diz: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Aleluia. Terceira recomendação implícita no texto: desperte e mantenha-se em constante comunhão com Deus. Versículo 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Busque a Deus, chore em sua presença, confesse o seu pecado, submeta-se a uma overdose de luz, como aqueles motoristas que dirigem de madrugada e precisam parar e sentar numa sala extremamente iluminada, se submeter àquela overdose de luz para poder prosseguir a caminhada. Quantas vezes nós precisamos fazer isso? O texto diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Muitos estão andando como sonâmbulos. A pior brincadeira é brincar de ser crentes. Uma outra mensagem do reverendo Paulo Júnior,
ele dizia: esta é a pior geração de crentes de todos os tempos. Crentes negligentes. Crentes que têm se associado em cumplicidade com áreas das trevas. Forróis dentro de igrejas. Crentes fazendo dancinhas sensuais dentro da igreja. Há curvas na estrada. E andar dormindo pode ser trágico. Tiago, em sua praticidade, ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Reaproxime-se de Deus. Receba esse holofote celestial hoje sobre a sua vida, para não fazer como aqueles citados pelo velho hino: muitos que corriam bem de ti longe, agora vão. Muitos serão tirados prematuramente da terra, para que não se percam. Acordemos, despertemos. Há uma obra inacabada lá fora para ser feita, e essa obra vai ser feita por nós. É a obra de levar o Evangelho aos confins da terra. Usemos os recursos da tecnologia para isto. A gente vê os crentes brincando com aparelhinhos. Use a palavra, semeie a palavra, fale a palavra, viva a palavra, em nome de Jesus, enquanto há tempo. O que o texto nos ensina? Em primeiro lugar, precisamos restaurar a vigilância. A vinda do Senhor se aproxima e estamos sonolentos espiritualmente. Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 13, ele diz o seguinte: e digo a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Segundo lugar, precisamos nos manter ocupados. Ociosidade leva ao sono. Quando a nossa mente está vazia, se torna a oficina do diabo. E quando excessivamente distraída, usina de demônios. Se não temos o que fazer, façamos uma faxina na casa, na vida física e na vida espiritual. Certamente descobriremos um bocado de coisas para jogar fora e encontraremos outras tantas que julgávamos perdidas. Tenhamos cuidado com os ídolos disfarçados. Eles só querem uma oportunidade dada por nós para ocuparem o antigo trono. Acorda, crente, em nome de Jesus. Terceiro lugar, precisamos buscar uma intimidade com Deus,
uma intimidade relacional com Deus. Acheguemos-nos a Ele e Ele se chegará a nós de uma forma viva. Recebamos uma overdose de luz e despertaremos. E por último, renunciemos hoje a qualquer cumplicidade com as obras das trevas e reprovemos as suas obras em nome de Jesus. Que toda fortaleza maligna na nossa vida que tem se levantado com a nossa cumplicidade, ela seja derrubada hoje em nome de Jesus. Amados, os dias são maus e não podemos perder a capacidade de vigiar e orar e buscar a presença de Deus. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra no nosso coração no dia de hoje. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria